tão importante quanto o advento do Código de Processo Civil. Eu gosto de falar que, na verdade, nós estamos diante de um novo processo civil. A lei não muda a realidade, nós temos que mudar a cultura, senão a norma nova não vai adiantar nada. Então, gostaria de parabenizar a doutora pela organização e o palestrante por um tempo tão exíguo tratar de um tema de uma forma que não foi superficial, isso é importante dizer, parabenizo. E gostaria também aqui de parabenizar os novos colegas ingressos na carreira da Defensoria Pública, que deverão seguir essa nova tônica de atuação da Defensoria Pública, que não busca apenas a transpiração diante do quantitativo de trabalho, mas a oxigenação para buscar um melhor qualitativo na nossa atuação, diante dessas novas demandas que afastam essa questão do operador de direito. Não há mais espaço para o tal do operador de direito. Nós temos que ser arquitetos de soluções de novas situações jurídicas, porque hoje nós estamos na gestão de inúmeras demandas, situações que vão além do aspecto jurídico, né? Assim como o novo CPC, que aparentemente didático, é recheado de conceitos jurídicos determinados que traz uma alta complexidade, que afasta a questão da eleição da lei como o móvel principal, mas a questão do precedente. O sistema legisferante foi jogado de lado e foi trazido à tona à magistratura, que talvez nessa possível revanche vai dar o troco na formação de precedentes políticos, e esse é um perigo, a se pensar na questão da tutela jurisdicional, desse embate do precedente da lei, né? E também da importância do tema tão caro, né? Por conta do CPC eleger os equivalentes jurisdicionais, exemplo da mediação, da conciliação, com uma curva a ser tomada para não entrar no egresso jurisdicional, né? Sistema multiportas da solução de direitos, né? O código nasceu, mas está na incubadora. A lei de mediação já veio e beliscou ele um pedaço. O Estatuto da Pessoa Deficiente já o beliscou, então ele já vai nascer com um make. Vai nascer já alterado. Mas sobre o tema em específico, doutor, eu gostaria de abordá-lo sobre um aspecto prático, que é muito corriqueiro no interior, em razão de praticamente cada juiz ter o seu CPC próprio. Uma questão interessante. Há situações onde a jurisprudência está pacificada, mas por desejo pessoal, o julgador não concede, às vezes, uma tutela provisória, ele posterga a análise, ele não fala, eu indefiro o pedido por isso, eu indefiro por aquilo, eu postergo a análise. Isso é uma forma de afastar a possibilidade do controle recursal. Como que o senhor vê isso nessa questão do novo CPC, diante da prevalência dos precedentes? Como que seria o controle nessa situação dessa? Nós estamos diante do rol fechado do agravo instrumento e acabou a possibilidade? Ou seria questão de uma medida correcional ou um mandado de segurança viria à tona novamente? Vamos lá. Primeiro, boa tarde, vamos seguindo. Com relação ao ativismo jurisdicional, né, o ativismo judicial que foi apresentado na fala, nós temos primeiro um problema, tá, como se diz, de Estado de Direito, tá, e relacionado com as nossas instituições democráticas. E eu vejo, hoje em dia, pelo menos na minha opinião, uma preponderância de ativismo judicial, especialmente por decisões do Supremo Tribunal Federal, que passa por legislar por meio de súmulas vinculantes ou pela produção de precedentes jurisprudenciais. Então, uma vez feito o precedente jurisprudencial, nós temos que, tá, às vezes por omissão do Poder Legislativo, às vezes por impossibilidade do Poder Executivo, o Poder Judiciário, sem outra opção, ele decide. E ele decide em função do princípio do acesso irrestrito, do amplo acesso irrestrito à jurisdição, acesso à jurisdição. Agora, a ausência de decisão, ou seja, a não decisão, eu encaro da mesma forma que o nosso Código de Processo Civil atual. A ausência de decisão, para mim, é caso de embargo de declaração, mesmo em se tratando de despacho. E eu tenho um precedente de 1992, do ministro Marco Aurélio, lá do Supremo Tribunal Federal, que se for procurado hoje em dia você não encontra, mas nós temos o inteiro teor dele,
lá no escritório, que caso não haja decisão proferida pelo juiz em primeiro grau, especialmente nas hipóteses de liminar, e agora serão as tutelas provisórias inaudita altera parte, se ele não decidiu e recebeu a inicial, mesmo que ele tenha simplesmente designado a audiência de conciliação ou designado as sessões de mediação, e sem apreciar a tutela provisória, eu embargo de declaração tranquilamente. E ao embargar de declaração, não me importa a posterior decisão. Se ele fala, não cabe embaixo de declaração de despacho. Ou se ele falar, não cabe embaixo de declaração de decisão interlocutória. A partir do momento que ele proferiu aquela decisão, ele está proferindo uma decisão incidente sobre a tutela provisória. E aí há agravo de instrumento. Só que eu não interporia, em hipótese alguma, o agravo de instrumento sem antes os embargos de declaração, para provocar a apreciação em função da omissão com relação ao requerimento liminar. Mesmo assim, mas o indeferimento implícito, sem apreciação, o risco é muito grande. Porque se você agrava de instrumento sem essa possibilidade, o tribunal claramente vai falar, do despacho não cabe recurso, nega o segmento ao agravo de instrumento. Tá? Então é isso que ele vai falar. Então, aconselho a todos os colegas, embargos de declaração primeiro, pela omissão, e depois que ele rejeitar, ou se ele indeferir, você já tem a decisão. E uma vez com a decisão, você tem o agravo de instrumento pleno. Respondido? Alguma outra pergunta, senhores? Então eu vou utilizar da... Será que existe a pergunta em dobro? Tem um prazo em dobro, né? Sobre a Defensoria Pública tem um modo de atuação que talvez ficaria difícil eu lhe explicar para que você pudesse nos dar uma orientação, mas eu gostaria que você falasse na perspectiva enquanto advogado. Eu estou no interior, postulo uma ação judicial, quando obtenho a solução extrajudicial, há uma sentença, eu manejo um recurso de apelação e, por ocasião desse trâmite recursal de sede de tribunal, um outro defensor analisará a demanda doravante. Então, quais os cuidados que você entende necessário na elaboração da petição para que eu possa entregar uma atuação qualificada para esse defensor que atua no tribunal, pensando na jurisprudência defensiva, no incidente de resolução de demanda repetitiva e nos recursos repetitivos? A pergunta é bem simples. Vamos lá. Eu vou responder com dois enfoques. Primeiro, a preocupação prévia de qualquer recurso ordinário lato sensu para que nós consigamos alcançar o tribunal, né, superior é a feitura do pré-questionamento. Então, quando nós falamos de pré-questionamento, tá, o pré-questionamento envolve, primeiro, uma explicitação de todo e qualquer artigo de lei federal, que esteja violado na sentença ou que possa vir a ser violado no acórdão. Primeira coisa. Segunda coisa, quando os senhores fizerem recurso a agravo de instrumento e apelação, eu aconselho a fazer uma análise de jurisprudência, primeiro no Tribunal Superior, que vai conhecer daquele recurso. Transcrever a ementa, é o mínimo que se pode fazer, transcrever a ementa na petição recursal. Entra no site do STJ, procura a jurisprudência, achou a decisão, clica lá, ementa sem formatação. É uma maravilha, já abre uma telinha com a ementa já formatada e já em Ctrl+C. É só apertar Ctrl+C e Ctrl+V na petição. Então o negócio já está formatado. Porque uma vez pré-questionado o dissídio jurisprudencial, vai possibilitar ao defensor, com a atuação perante o tribunal, realizar a interposição adequada do recurso especial e apresentar como requisito obrigatório do recurso especial o que nós chamamos de demonstração analítica do dissídio, que é um quadro comparativo entre a decisão recorrida e a decisão paradigma, demonstrando semelhanças, diferenças, e você ainda vai ter que identificar o defensor com a atuação perante o segundo grau, tá? O porquê que a decisão paradigma é mais adequada na interpretação da lei federal. E eu gosto muito de falar para os meus alunos que o ministro do STJ é que nem filhote de passarinho. Tá? É uma analogia péssima, mas eu gosto de fazer. Se não vier mastigado, porque o filhote de passarinho abre a boca e pega da boca da mãe, e já pega tudo mastigado. E se não vier mastigado, o ministro do STJ vai cuspir. E vai cuspir.
tranquilamente. Ele vai cuspir sem dó e nem piedade. Tá? Então, a princípio, é a preocupação com pré-questionamento, seja de violação de lei federal e seja de dissídio jurisprudencial. Segunda preocupação, senhores, todos nós queremos ganhar. Nós queremos o provimento dos nossos recursos. Mas a tendência é a negativa de provimento. E sendo a tendência negativa de provimento, pensem que vocês vão perder. Se ganhar, ótimo. O defensor de segundo grau não vai ter que fazer nada. Mas se vocês perderem, o defensor de segundo grau vai poder dar continuidade no trabalho que vocês com tanto carinho conduziram em primeiro grau de jurisdição. Agora, se não tiver pré-questionado, não tem qualquer santo que vá ficar fazendo recurso especial com o objetivo de, não, eu vou levantar tese por levantar tese. Não adianta, o STJ não vai analisar o mérito do recurso. Finalmente, senhores, aqui, com relação a isso, o carinho de vocês com os assistidos vai justificar a atuação. E aí eu peço também o carinho do defensor de segundo grau. Porque eu sei que é mais fácil não recorrer. Dá menos trabalho. Vocês já estão lotados de serviço. Eu sei perfeitamente, vocês têm mais serviço do que eu. Certamente. Mas, aquela pessoa que passa fome em casa, aquela pessoa, que tem dificuldade, que é o nosso assistido, ele merece uma atuação melhor. Não que vocês estejam fazendo uma atuação deficitária, não é isso. Vocês fizeram, e a paixão de vocês pelo recurso de vocês também vai contaminar o defensor de segundo grau. E o defensor de segundo grau, ele vai poder olhar e vai falar, nossa, que petição bem feita. Nossa, está tudo pré-questionado. Então eu vou dar continuidade no trabalho do nosso colega. E isso é um respeito entre colegas. Isso é um respeito entre colegas. Eu estou furioso porque lá no SAJ, eu tive um professor que teve uma extinção de processo por abandono, enquanto ele não viu o agravo de instrumento que eu tinha interposto. E eu tinha procurado o bem do executado para penhorar. Eu achei no cartório de registro de imóveis, eu e o aluno. Eu agravei. E aí o desembargador vem e fala, nega o segmento no agravo de instrumento porque o processo de execução está extinto por abandono. Isso é o desastre total. É o colega que passou a ser responsável pelo processo e deixou o direito do cliente do assistido, perecer. Porque ele, sendo maior de idade, com a extinção do processo de execução, ele vai estar sujeito à prescrição das dívidas no débito de alimentos. E com bens passíveis de penhora. É isso que eu peço para os senhores. É difícil. Eu sou solidário. Eu não tenho o mesmo número de trabalho que vocês. Mas, às vezes, bem pré-questionado, o colega de segundo grau ele vai falar, eu vou manter, não vou deixar a peteca cair. A gente precisa trabalhar com isso. Porque eu já fui palestrante de outras salas, e eu falo para todos os meus alunos, eu acredito. Eu fico furioso quando o juiz não lê a minha petição. Eu fico furioso quando ele não aprecia os meus requerimentos. Eu fico furioso quando ele indefere. Mas eu continuo acreditando. Eu recorro e eu também não fico satisfeito quando o tribunal arruma um fundamento para negar provimento ao meu recurso. Mas eu continuo recorrendo. Porque eu ainda confio. E do jeito que eu confio, eu espero que a magistratura possa também, levando em consideração o excesso de serviço, o excesso de processo, possa passar a analisar os nossos pedidos com mais atenção. Mais alguma dúvida, senhores? Pode falar.
Pode ser professor. O professor fez texto nos comentários no seguinte sentido: o processo de regra é instruído em primeira instância. Você não pode instruir recurso aquilo que você esqueceu de instruir no processo. Então, quais são os riscos que nós corremos com relação à audiência de saneamento, com relação à carga dinâmica da prova, que não é particular no nosso sistema, não faz parte da nossa cultura e que pode facilmente derrubar qualquer fundamento. Vamos lá. Vamos por parte. Primeiro, isso é uma grande preocupação, não só dos defensores públicos, como também dos advogados públicos hoje em dia. O sistema, Projude, PJE, todos eles vão ter o prazo de intimação presumida dos 10 dias. Remetida a comunicação da intimação, o advogado, entre aspas, o defensor, agora o procurador público, eles vão ter o prazo de 10 dias para receber aquela intimação. Se ele não receber a intimação, ele considera-se intimado na virada do 10º dia para o 11º dia. E uma vez considerado intimado, começa a contar o prazo recursal próprio ou processual próprio, que for o caso. Nós temos o seguinte: isso é um sistema sem solução. E é um sistema sem solução porque o processo deixa de ser físico. Ao deixar de ser físico o processo, não tem como eu colher a assinatura do advogado público ou do defensor para que ele dê ciência daquela intimação. E agora, eu sinto informar, mas vocês foram inseridos no sistema normal da advocacia. Tá? E esse sistema normal da advocacia recebeu a intimação bem, não recebeu a intimação, foi-se. E aí, você falar de não surpresa, isso é uma regra processual própria. Tá? Enquanto não houver uma declaração de inconstitucionalidade para afastar essa regra, vocês não vão conseguir uma forma diferenciada de intimação, não só vocês, como os advogados públicos. E a mesma coisa está acontecendo com os advogados particulares. Agora, eu vou ser muito sincero, seu nome qual que é? Adriano. Dá para trabalhar. E dá para trabalhar da seguinte forma: no escritório, a gente só recebe a intimação numa data certa, sexta-feira. Ponto. Eu só recebo a intimação sexta, sábado, domingo. E por quê? Uma vez recebendo a intimação na sexta, eu tenho automaticamente o final de semana a mais para me adequar. Isso é o que nós estamos fazendo na advocacia. Agora, você deixar de receber a intimação é temerário, porque pode cair no meio da semana e aí você esquece. E você vai ter que lançar na sua lista de prazos. E vai ter que ir trabalhando aos poucos. Aos poucos, aos poucos. E vocês vão ter que trabalhar como nós do SAJ trabalhamos. Na fita. O que é na fita? Vermelho, urgente, prazo peremptório. Amarelo é o prazo dilatório, que ainda dá para ganhar um prazo depois, eu posso cumprir depois do prazo. Não é isso? E verde, que é prazo totalmente dilatório, o processo não tramita enquanto você não cumprir o prazo. Vamos ter que ir trabalhando assim. Agora, para vocês conseguirem, para todos vocês, a advocacia pública, conseguirem uma declaração de inconstitucionalidade nesse dispositivo de lei, em função do princípio da não surpresa, do contraditório, da ampla defesa, do excesso de volume de trabalho e etc., teria que haver uma sugestão de norma alternativa. E eles fizeram um sistema sem norma alternativa. Então, esse é o problema. Agora, a segunda pergunta só me lembra aqui, com relação à inversão de ônus de prova, não é isso? A carga dinâmica. A carga dinâmica significa que o juiz, no despacho, na decisão de saneamento, ele vai ter que apreciar a carga dinâmica. Se ele não deferir a carga dinâmica, significa que ele vai aplicar a regra geral da carga estática. Tá? Então, essa é a minha presunção. Se não houver decisão, na decisão de saneamento sobre a distribuição de maneira diversa a carga estática, aí vai se aplicar a carga, se não tiver uma decisão expressa sobre a carga dinâmica, vai se aplicar a carga estática. Tá? Então, é isso que eu estou falando. E, de fato, a preocupação é relevante. E a relevância se ele inverte essa prova na hora do julgamento, está tudo perdido. Mas aí, recurso de apelação, com pedido de
Cerceamento de prova e de defesa por não distribuição ou por não definição da carga dinâmica no momento apropriado. Decisão de saneamento. Olha aqui, a ata, eu vou ser muito sincero para você, Adriano, a audiência de saneamento, ela vai ser a exceção. E eu vejo a audiência de saneamento aplicável somente em situações excepcionais, como processos extremamente complicados, em que o juiz, lendo as petições, não esteja se dando conta de nada. Primeiro caso. Segundo, eu conheço alguns juízes que vão designar a audiência de saneamento, mas somente alguns, para efeito de fazer uma cronologia e um planejamento de atos processuais. Então, ele já vai falar, olha, audiência tal, sentença no dia tal, e intimação da sentença dia tal. Agora, o juiz sabe que a remessa da intimação via PJF, via processo eletrônico, é muito mais simples que no diário oficial. Então, na hora que ele se der conta que a remessa da intimação via PJE é mais simples que no diário oficial, aí ele não vai fazer cronologia de atos processuais, na minha opinião, de jeito nenhum. Está claro? Na minha opinião, humilde. Pode ser que no futuro eu esteja equivocado. Tá bom? Respondeu, Adriano? Eles já são encaminhados na sexta. Então, automaticamente, vocês têm mais prazo. Porque na hora que a comunicação é remetida via sexta-feira, aí vai começar a contar os 10 dias a partir da segunda. E segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta. Aí de quarta para quinta virou a intimação. Né? Aí foi isso que aconteceu. Agora, de uma forma ou de outra, ainda assim, vocês terão que olhar. Porque isso é um acordo de cavalheiros. E desrespeitado ao acordo de cavalheiros por um serventuário que desconheça essa regra, vocês correm o risco de tomar uma intimação presumida. Sim, mas e aí se não fizer, depois você correr atrás, no recurso especial vai ser impossível. Tá, mas aí você vai recorrer com base em resolução. Resolução e acordo. Aí não é lei federal, o STJ não conhece o recurso. E aí já tem a data fixa. Tudo bem, senhores? Ô, gente, mais alguma dúvida? Então vou devolver a palavra para o presidente. Mais alguma pergunta? Eu só vou fazer uma última pergunta aqui. É uma situação bem, assim, que eu penso que às vezes o magistrado não vai gostar. Em situações onde possa haver o indeferimento de um ato postulado pela parte, onde vislumbre a não possibilidade do agravo, por não estar no rol do artigo 1015. Não está. Não me veio um exemplo à cabeça aqui agora. E que o juiz venha indeferir. O senhor vislumbra a possibilidade das partes, diante do princípio da cooperação, mutuamente, diante do artigo 190, fazerem uma convenção processual para que o juiz cumpra aquela determinação e automaticamente aquela decisão de deferimento dele fique de lado? Eu entendo possível, sim, está previsto na audiência de saneamento, tá? Esse pacto, essa convenção processual. Seria uma petição conjunta feita e elaborada entre ambas as partes, e uma vez essa petição conjunta elaborada entre ambas as partes, deveria constar os elementos do despacho saneador ou da decisão de saneamento. Pontos controvertidos, não é isso? Vai tirar a questão processual, obviamente. A fixação dos pontos controvertidos vai ter que fixar também a distribuição de ônus de prova, tá? Qual a prova a ser deferida, e além disso, vai ter que pedir a designação de audiência de instrução de julgamento para a coleta da seguinte prova. A questão e o problema vai ser como se diz, a vinculação do magistrado àquela decisão. E ele vai falar de acordo com o princípio da persuasão racional do juiz, ou seja, que eu ainda sou o destinatário da prova, que a ele não cabe deferir isso. Tá? Agora, vai ter que mudar o paradigma e o conceito dentro do processo. E aí ele vai ter que se submeter àquela produção de prova e, em função dela, tá, vai proferir a decisão. Agora, se não fizer, vai ser claramente o caso de recurso de apelação, tá, com pedido em preliminar de cerceamento de prova em função da convenção processual feita por ambas as partes.
Então, sem mais perguntas, nós encerramos aqui esse segundo dia do Congresso da Defensoria Pública e agradeço a presença de todos. Muito obrigado.